arte é movimento, é ação, é giro, 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 cultura viva, trazendo o melhor do cenário musical independente. No início do século XX, Theodor Adorno, um dos mais proeminentes pensadores da escola de Frankfurt, dedicou alguns de seus textos para refletir sobre um fenômeno da chamada indústria cultural. Esse conceito, segundo o pensador, consistia em estabelecer quais as implicações do processo de mercantilização das práticas culturais. Segundo ele, desde o século XIX, a cultura passou a ser aviltada pelo interesse do sistema capitalista. Para exemplificar seu raciocínio, Adorno buscou principalmente na música um exemplo dos problemas que implicaram na comercialização da cultura. Em seu famoso texto, O Fetichismo na Música e a Regressão na Audição, o autor vai demonstrando quais seriam os problemas que a reprodução da música por meio do disco e do rádio trariam à cultura. Além disso, fazendo uma análise musical, tomando o jazz como principal referência, o autor vai demonstrando como determinados padrões de repetição estética empobreceriam o gosto musical das pessoas. Em certa medida, as críticas deste pensador alemão em muito definem a situação da cultura e, por vezes, parece falar da situação contemporânea. Sem dúvida, nos dias de hoje, muitas pessoas moldam seu gosto musical por meio de padrões estéticos e simbólicos que são oferecidos pelos meios de comunicação. Ao mesmo tempo, as gravadoras cada vez mais se preocupam em vender do que privilegiar o processo criativo livre dos artistas. As ideias de Adorno, elaboradas em 1938, estabelecem uma visão apocalíptica sobre o futuro da música cooptada pela indústria cultural. No entanto, o surgimento de um novo estilo musical nos Estados Unidos viria a contrapor-se às teorias elaboradas pelo pensador alemão. O rock and roll foi um estilo que surgiu entre a população jovem, estabelecendo uma leitura das contribuições de 3 gêneros populares anteriores: o country, o blues e o jazz. Utilizando as mesmas formas do fazer musical instituído no início do século XX, o rock utilizava de ritmos fortemente sincopados para falar sobre novas concepções de vida, amor e mundo. Mesmo em seus primórdios, onde as letras falavam do prazer e de se dançar o rock ou situações românticas, podemos reconhecer visões de mundo que demonstravam as mudanças de valor que marcaram essa época. Nesse sentido, podemos ver no rock uma manifestação cultural capaz de pensar e refletir sobre o contexto de uma época. Mesmo entre os roqueiros de grande projeção comercial, podemos notar a presença de canções onde a ingerência da indústria cultural parece ser falha. Já em 1956, a canção Long Tall Sally, de Little Richard, falava sobre as aventuras sexuais de um homem que buscava nas relações extraconjugais uma fuga das obrigações do trabalho e do matrimônio. Até mesmo nas canções mais românticas de Elvis Presley, visto por muitos como um roqueiro demasiadamente comportado, vemos uma interessante contradição. A imagem máscula e atrativa do rei do rock fazia um interessante contraste com letras onde ele se mostra completamente subordinado à figura feminina. Por fim, poderíamos dizer que o rock morreu com a indústria cultural? Definitivamente não. Basta lembrar que no início dos anos 1980, o AC/DC, uma das mais cultuadas bandas do rock, detém a marca do segundo disco mais vendido da história. Caso esse argumento não seja o bastante, podemos vislumbrar como uma banda fabricada como The Monkees saiu para o trabalho independente e conseguiu boas vendagens combinadas com letras críticas, sem seguir regras ou as exigências dos próprios fãs. Esse gênero musical busca transgredir padrões e não cultuar o passado ou os primórdios de um tempo áureo. Por isso, o rock é uma forma de se conceber e não cristalizar a arte como criatividade e inovação. Clássico, pesado, pop,
hard ou punk, o rock ainda preza por uma liberdade criativa que talvez nem mesmo Adorno pudesse ter imaginado. Esse texto faz referência ao autor historiador Rainer Souza, do texto Rock e Indústria Cultural. Eu sou Daniela Bontempi e estou aqui com vocês para darmos aquele giro pela arte independente. Giro Cultura Viva, seu espaço cultural digital diário. Que tal dar um giro pelo nosso espaço cultural digital? Giro Cultura Viva! A arte independente é o foco do programa Giro Cultura Viva. E hoje os nossos convidados na Semana do Rock não poderiam ser outros. Biografia 54. Nasceu no ano de 2003 com o propósito de fazer tributos a Cazuza e em 2011 uniu-se aos integrantes da banda Arsenal dos Indefesos, que já tocava rock dos anos 80. A partir de 2018, um projeto antigo de seus integrantes foi colocado em prática, além de tocar covers e releituras de pop rock de todas as épocas. Incluíram-se também em seu repertório músicas compostas pela própria banda. Hoje, rebatizados como Biografia 54, possuem uma nova concepção musical, presenteando o público com um repertório recheado de clássicos de todas as épocas, indo desde a disco music ao hard rock, apresentando releituras autorais, com referências como Led Zeppelin, Deep Purple, Rush, Barão Vermelho, entre outros. A banda Biografia 54 veio pra marcar. Vamos conferir Longe Demais, Danos Irreversíveis, Miragem. Que tal dar um giro pelo nosso espaço cultural digital? Giro Cultura Viva! Às vezes me perco nas incertezas da vida e me encontro longe
Giro Cultura Viva, seu espaço cultural digital diário.